Falcão aqui. No vídeo de hoje, equação do segundo grau e a famosa fórmula de Bhaskara. A pedido de um aluno nosso, Vitor Rian, eu resolvi trazer esse assunto. E se você também tem dificuldades, fica comigo até o final do vídeo que você vai ver que não é tão difícil assim. Mas antes da gente sair resolvendo o delta, Bhaskara e o tal do x² que ninguém sabe quanto vale, eu quero que você entenda de onde é que a gente veio e para onde é que a gente vai. Como assim, professor? Eu quero que você entenda como é que surgiu a tal da situação da equação do segundo grau, onde nós só conseguimos resolver através da fórmula de Bhaskara. E para onde é que você vai depois? Às vezes o aluno não consegue resolver isso porque ele não entende por que ele está fazendo isso. Então eu trouxe para você, eu resolvi criar aqui para você um enunciado que vai nos gerar a situação da equação do segundo grau. Você vai entender como é que surgiu essa situação do x², e aí para resolver essa situação somente usando essas duas fórmulas. E depois de aplicar as fórmulas, você descobre um resultado. Provavelmente teu professor vai te ensinar ainda depois disso que tem a apresentação disso no gráfico, no plano cartesiano, se é uma parábola voltada para cima, para baixo, mas aí é assunto para outra aula. Hoje você vai entender como é que surgiu a situação da equação do segundo grau para que você consiga resolver apenas usando essas fórmulas, certo? Eu criei aqui um enunciado que eu vou colocar na tela para você. Você vai entender a situação e aí depois a gente já cai direto para os cálculos aqui. Acompanhe comigo. Um fazendeiro precisa construir um galpão para guardar suas máquinas agrícolas. Ele sabe que o comprimento do galpão deve ser 5 metros a mais que a largura e que a área total desse galpão deve ser 84 metros quadrados. A pergunta é: qual deve ser a largura do galpão? E aí eu quero que você acompanhe comigo aqui no quadro. Eu fiz um esboço para você entender de onde vão sair as medidas. Apesar de não sabermos nenhum dos comprimentos exatos, o enunciado nos diz que um lado será 5 metros maior. Quando nós sabemos que um lado é maior que o outro, então você já pode imaginar que essa figura se trata de uma figura retangular. Eu desenhei ela aqui. E aí, como não sabemos a largura do barracão, quando você não sabe uma medida, você denomina como x. E também não sabemos o comprimento, mas o enunciado nos diz que o comprimento é 5 metros maior que a largura. Se nós dissermos que a largura é x, o comprimento será x mais 5. E que a multiplicação dessa área vai totalizar em 84 metros quadrados. Já temos o resultado, 84. Não tem problema ele ficar ali, porque nosso intuito não é achar o total, nosso intuito é descobrir quanto que valem as laterais. E aí você deve lembrar lá da tua aula de figuras planas, como é que calcula a área de um lateral, de um retângulo. A área de um retângulo ela é calculada através da base vezes a altura, que na matemática representamos com H. E para resolver essa formulazinha, nós vamos substituir os valores que nós temos aqui. Quem que nós temos como base aqui? Nós denominamos que base vale x mais 5. E a nossa altura, ou no caso a largura do nosso barracão, nós denominamos como x. Lembra do vezes da fórmula? E aí x. Pronto, substituímos o que a fórmula pedia, base vezes altura, substituímos base x mais 5, altura x. E aqui você deve saber resolver isso, que você aprendeu a distributiva, você aprendeu o chuveirinho, e aí você sabe calcular isso. Como que funciona? X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 5 será mais 5x. E tudo isso tem que dar 84 metros quadrados. Maravilha. Veja que nós já temos uma equação aqui, mas para que nós de fato consiga dizer quanto efetivamente vale o x, nós precisamos tornar isso numa equação do segundo grau e aí só se resolve aplicando a fórmula de Bhaskara. Mas como que você caracteriza efetivamente uma equação de segundo grau? Igualando a zero. Como assim, professor?
nós vamos fazer tudo isso, só que ao invés de igual a 84, igual a zero. E para isso nós vamos ter que voltar o 84 para antes da igualdade. E aí você tem que lembrar também daquela regrinha que sempre que um número pula o sinal do igual, ele precisa inverter a sua operação. Aqui ele não tem sinal, ele era positivo, quando ele voltar ele ficará negativo. Vamos reescrever isso da forma correta agora? Então será x² mais 5x. O 84 que estava depois do igual volta para antes do igual, mudou de positivo para negativo 84. Tudo isso igual a zero. Agora sim nós temos efetivamente apareceu a equação do segundo grau. Não quero que se assuste, não quero deixar o vídeo muito longo, mas eu precisava que você entendesse de onde é que surgiu a equação do segundo grau. Quando você tem uma situação como essa, a tal da equação do segundo grau, para resolver somente com a fórmula de Bhaskara e a fórmula do delta. Então já temos a nossa equação, vamos aplicar as nossas fórmulas e tentar descobrir quanto é que vale o x. E para que isso aconteça, note que nas fórmulas pede um tal do A, B, C. Então você precisa denominar quem é A, B, C. É bem fácil, é bem tranquilo de você enxergar e eu vou ainda sinalizar aqui para ficar mais fácil ainda para você. O termo A é o primeiro termo. Nós precisamos dar os coeficientes aqui, ó, do termo A, do termo B e do termo C. Professor, quem que é termo A, termo B e termo C? Simplesmente o primeiro, o segundo e o terceiro. Olha aqui, o termo A está aqui. Mas, professor, não tem coeficiente. Coeficiente é esse número que acompanha antes. Não tem. Quanto que eu digo que vale A? Pessoal, você sabe que se não tem número aqui, você pode dizer que vale 1, porque não alterou em nada o valor. 1x², está tudo certo. Então, nosso coeficiente A vale 1. Nosso coeficiente B, aqui analise aqui, ó. Quanto que vale o nosso coeficiente B? Precisamos apenas do número. Mais 5. Então, aqui, B igual a mais 5. E o nosso coeficiente C está aqui, ó, é o terceiro elemento, menos 84. Pronto. Então, nós já sinalizamos quem é A, B e C, e agora já podemos substituir na forma. Primeiro, temos que encontrar o delta, então vamos usar a fórmula do delta, que diz o quê? Delta igual b² menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir os valores na fórmula. Delta igual b². Quanto vale o nosso b? Mais 5. Então, você coloca aqui, ó, mais 5 ao quadrado, menos 4 vezes. Quanto vale nosso A? Vale 1. Vezes C. Quanto vale o nosso C? Menos 84. Resolvendo essa situação, prioridade potência, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que dá 25. Agora aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 84, arma a continha do lado lá. 84 vezes 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Menos com menos, mais 336. Continha agora 336 mais 25. Vamos aproveitar aqui ainda para resolver. Mais 25. 6 mais 5, 11. Sobe 1. 3 mais 2, 5. Com 1 que está lá em cima, 6. 3 mais nada continua sendo 3. Descobrimos que o nosso delta vale 361. Tranquilo? Bom, descobrimos o nosso delta. Agora vamos passar para a segunda fórmula. A fórmula da Bhaskara agora. Só apagar aqui para ficar melhor, para caber melhor na nossa continha ali. Então vamos lá. Vamos usar a segunda fórmula. Aqui, ó. Bhaskara, que diz que x igual menos b. Nosso b vale 5.
Só que o nosso b é mais 5 e a fórmula pede menos. Então, você tem que colocar o menos da fórmula e o mais do nosso 5, que ele é positivo. Mais ou menos, estamos seguindo a fórmula, só fazendo uma releitura da fórmula e substituindo por números. Raiz do delta, que nós acabamos de descobrir que vale 361. Tudo isso sobre 2 vezes A, que o nosso A vale 1. 2 vezes 1. Pronto. Vamos começar a resolver agora. X igual. Menos com mais, menos 5. Mais ou menos da fórmula, raiz de 361. Você precisa saber que raiz quadrada significa um número que vezes ele mesmo dá aquele carinha ali. E aí tem que ir testando. 10 vezes 10 é 100, e assim 12 vezes 12 é 144, e assim por diante. E nós chegamos que 19 vezes 19 é 361. Então, raiz quadrada de 361 é 19. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Maravilha. Quando você chega nesse ponto, por que nós temos duas raízes? Porque nós precisamos fazer um cálculo para mais e um para menos. Aí nós calculamos o famoso x', onde calculamos com o mais, e o x duas linhas, onde calculamos com o menos. Então vamos aqui para o x'. X' igual a menos 5 mais, vamos usar o mais primeiro, mais 19, tudo isso dividido por 2 da fórmula. 5 menos 5, no caso você tinha 19 positivo e perdeu 5. Quanto que sobrou aqui? Sobrou 14 dividido por 2, que dá 7. Descobrimos a primeira medida. E o x duas linhas? X duas linhas, agora usaremos o menos. Menos 5 menos 19 dividido por 2. Bom, são duas dívidas, temos que somar. Quem deve 19 deve 5, no final do dia deve 24. 24 dividido por 2. 24 dividido por 2, você sabe que é 12. Maravilha, descobrimos a segunda medida. Agora analise aqui comigo. Já temos as medidas do x. Vamos ver se confere? Se eu dissesse que a nossa base vale 12 e a nossa largura vale 7, será que 12 vezes 7 dá 84? Vamos fazer a prova real aqui, ó. 12. Descobrimos que a nossa base agora vale 12, igual a 12. E a nossa largura vale 7. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7. Mais o 1 que estava lá em cima, 8. Deu ou não deu o nosso resultado da área total? 84 metros quadrados. Então, a gente provou aqui que realmente a situação da equação do segundo grau pode aparecer num cálculo de área, que você precisa da Bhaskara e quando você resolver, o resultado vai carimbar certinho. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado, acima de tudo tenha aprendido. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Um abraço.